A seguir. Da Península de Troia até Mértola. Nossa viagem começa na costa sudoeste de Portugal, na Península de Troia. Voaremos até o Cabo de São Vicente, o epicentro da era das descobertas do Império Português. Cruzando a costa sul do Algarve até a Ponta da Piedade, encontraremos formações rochosas estranhas que deram origem a mitos antigos sobre mares perigosos. Seguindo para o leste, encontraremos a Ponte Fluvial Guadiana, um dos muitos cruzamentos da fronteira natural entre Portugal e Espanha. Terminaremos a nossa viagem em Mértola, uma cidade que já foi o símbolo da fusão cultural que moldou esta nação. A 25 quilômetros do estuário do Rio Sado encontra-se a Península de Troia. Não só é um paraíso natural para a vida e flora marinha, mas também é um dos pontos turísticos mais bem preservados da atividade romana antiga em Portugal. Ruínas de usinas pesqueiras e salinas, celeiros térmicos e cemitérios antigos são testemunhos da influência clássica e ativa que predominou aqui. O aroma singular de lavanda selvagem permeia grande parte da península. E golfinhos nariz de garrafa frequentam as praias, tornando a ilha um destino turístico de popularidade crescente. Seguindo para o sul e pela costa, a paisagem selvagem muda bruscamente aqui no porto de Sines. Este é o local de um dos maiores complexos industriais marítimos de Portugal. Hoje, a economia da cidade depende em grande parte das indústrias de energia, tal como o refino de petróleo, e o porto é o lar de grandes líquidos que comportam esses navios-tanque enormes. Ao longo dos séculos, Sines tem sido um porto importante. Os antigos romanos estabeleceram uma enorme indústria de peixe salgado aqui e, nos últimos tempos, a sua localização estratégica e a pesca abundantes foram os motivos da riqueza injetada na cidade. Em 1460, este foi o lugar onde o explorador Vasco da Gama nasceu, durante a Grande Era das Descobertas. Ele comandou os navios que contornaram pela primeira vez o extremo sul da África no caminho das Índias. O Parque Natural da Costa Vicentina abrange grande parte da costa sudoeste portuguesa. E é aqui que descobrimos praias e vilarejos intocados, incluindo a localidade de Porto Covo. Dispõe também de algumas das poucas áreas oficiais de nudismo do país. O Parque Natural da Costa Vicentina cobre cerca de 160 quilômetros desde Sines até o Cabo de São Vicente. E, em grande parte, a costa é uma mistura dramática de escarpas e enseadas de areia. E conforme o Oceano Atlântico bate na costa, portos de pesca antigos oferecem segurança para os iates particulares de hoje. Uma das grandes vantagens de ter a vista aérea da costa é que podemos dar uma boa olhada nela de um modo único. As diferentes camadas de estratos formadas ao longo de milhões de anos e emersas quando as forças da Terra formaram o nosso mundo são evidentes nesta parte do litoral. Durante as tempestades, a força das ondas e as pedras lançadas contra ele colidiram com base do penhasco, resultando no que é chamado de um corte inferior. Assim, as seções superiores desmoronaram. Este processo de erosão vem acontecendo há milhões de anos. Esta parte intocada de Portugal está se tornando gradualmente mais conhecida e os turistas estão vindo para cá e para os novos resorts.
Aqueles com dinheiro para gastar e permissão para construir, construíram vilas de verão luxuosas como esta, com vistas espetaculares sobre o mar e a costa. Nos meses calmos de verão, este pode até ser um lugar idílico. Mas nas outras estações, as tempestades atacam as falésias e os ventos fortes podem tornar a vida difícil para os poucos moradores permanentes. Rochas traiçoeiras podem destruir qualquer navio em dificuldades que seja empurrado para a costa. Os portugueses sempre tiveram respeito pelo mar, e talvez seja por isso que tenham produzido ao longo dos anos tantos exploradores de renome mundial. Foi dessas margens que Vasco da Gama zarpou para descobrir a rota em torno do Cabo da Boa Esperança. E em 1500, Pedro Álvares Cabral cruzou o Atlântico e desembarcou no Brasil, estabelecendo fortemente o país como uma das principais potências da Europa do século XVI. Avançando sobre o Atlântico, chegamos ao Cabo de São Vicente, ao qual muitos portugueses se referem como o fim da estrada. Situado à beira das vertiginosas falésias de 75 metros, este é o mais famoso farol de Portugal e um ícone da história marítima da Europa. A estrutura atual foi originalmente construída em 1846, mas as luzes brilharam deste ponto desde 1500, servindo como um importante ponto de referência para os navios indo e vindo do Mediterrâneo. Sua história remonta ainda mais longe, porque foi aqui no século XV que o infante Dom Henrique o Navegador, uma figura-chave na expansão da Europa para a África, sediou seu quartel-general e supervisionou muito do sucesso de Portugal. Ele também criou uma escola próxima que atraiu os talentos mais brilhantes de toda a Europa para aprender cartografia, construção naval e navegação. Tal treinamento rigoroso daria origem a uma nova geração de exploradores. Hoje, o farol de topo vermelho auxilia a passagem de barcos junto a uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Suas duas lâmpadas de 1000 watts podem ser vistas a partir de até 60 quilômetros. Historicamente, a importância estratégica do cabo fazia com que fosse constantemente ameaçado. Então, no século XV, o infante Dom Henrique ordenou a construção da fortaleza de Sagres para proteger os interesses de Portugal. Ela também protegia navios abrigados na Bahia enquanto esperavam passar o mau tempo antes de dobrar o Cabo de São Vicente. Contudo, isso não diminuiu os ataques. Em 1587, o famoso capitão do mar inglês Sir Francis Drake saqueou a fortaleza e os prédios circundantes. Nos séculos que se seguiram, o cabo foi testemunha de enormes batalhas navais entre as grandes potências europeias. Mas, ironicamente, foi um terremoto devastador no século XVIII que finalmente reduziu a fortaleza a escombros. Ela foi restaurada em meados de 1900 como uma lembrança do passado militar de Portugal. Dobrando o cabo, chegamos à costa sul de Portugal, o Algarve. Hoje é uma das áreas de veraneio mais populares da Europa. A palavra Algarve ecoa da época em que os mouros invadiram e ocuparam a maior parte do sul da Península Ibérica. Em árabe, ela significa o Oeste. Os invasores de hoje são bem mais pacíficos e mansões de várias formas e tamanhos ocupam locais de destaque ao longo da costa. Algumas são bastante futuristas e a maioria está sendo construída para os milionários. Não há cidade que simbolize melhor o Algarve do que Salema, com metade da população composta por pescadores humildes e a outra metade por turistas deitados em espreguiçadeiras ao sol.
Esta economia dupla servia bem à região até a crise financeira global de alguns anos atrás, quando a sorte de Salema caiu em desgraça. Contudo, desde então, ela tem tido uma recuperação lenta, mas constante. Mais ao leste na costa, chegamos à Luz, ou Praia da Luz. Foi uma frase ouvida de banhistas pela primeira vez na década de 20, e desde então esta pequena vila de pescadores foi se transformando gradualmente num grande resort. As antigas fábricas de conservas foram gradualmente substituídas por windsurf e escolas de mergulho, além de discotecas, lojas e restaurantes. Os agricultores locais venderam suas terras para empreiteiros construírem hotéis, condomínios de veraneio e apartamentos. Infelizmente, este resort popular ganhou notoriedade internacional em 2007, quando a pequena Madeleine McCann foi raptada de seu quarto. O caso foi noticiado no mundo inteiro. Uma curta viagem ao longo destas falésias imponentes nos leva à maravilha natural deste litoral e uma das mais belas paisagens de Portugal: as formações rochosas da Ponta da Piedade. É uma grande atração para turistas e moradores locais que visitam a ponta de ônibus ou por trens de estrada sazonais. Ao longo de milhares de anos, o mar tem gradualmente esculpido essas extraordinárias cavernas, grutas e arcos. Uma das melhores maneiras de ver estas formações rochosas é do mar. Barcos de turismo circulam por essas formações estranhas e, dependendo do ângulo em que são vistas, podem assumir a aparência de animais e até de pessoas. Ao longo dos anos, elas todas receberam nomes: camelo, esfinge, casal se beijando. Anos atrás, estas formas bizarras deram origem a contos de criaturas míticas como a Damastor, a maldição dos navegadores locais. Descrito por Luís de Camões, o grande poeta de Portugal, Adamastor é robusto e disforme, de rosto carregado e uma barba esquálida, olhos encovados, cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos, cariados. A antiga criatura mítica passou a representar os perigos enfrentados pelos marinheiros portugueses quando se aventuravam para novas terras. Eles muitas vezes apareciam em mapas, em lugares onde os navios ainda não tinham navegado ou haviam navegado e afundado. Hoje, essas rochas podem ser exploradas por uma jovem geração de aventureiros na segurança de um barco de turismo. Para os mais audaciosos, caiaques oferecem uma visão mais próxima. Há um morador dessas rochas que é uma criatura bem menos feroz. Um pombo selvagem raro. Ele é o ancestral de muitas das variedades encontradas hoje em toda a Europa. Do outro lado da baía fica Lagos, na beira da Foz do Rio. É uma das cidades mais visitadas do Algarve, se não de Portugal. Era aqui que, no século XV, o infante Dom Henrique passava a maior parte do seu tempo coordenando expedições ao longo da costa africana. Mas descobrindo aquele continente, os exploradores também iniciaram um infame comércio de escravos, e Lagos tornou-se o primeiro mercado de escravidão da Europa e o centro deste negócio desumano. Deste castelo, o príncipe Henrique patrocinava as expedições e recebia 1/5 do valor de cada transação, ganhando assim uma boa soma de dinheiro. Hoje a história de Lagos é bem diferente, com um website de viagens de destaque recentemente listando-o como o número 1 entre um grupo de destinações desejadas.
Na próxima baía fica a cidade turística de Armação de Pera. Grande parte da costa tem tido uma explosão de resorts, com os pequenos vilarejos que foram transformados em centros modernos de veraneio. Muito do charme antigo foi enterrado sob o concreto conforme mais e mais hotéis e prédios de apartamentos são construídos. Um dos principais destinos turísticos é Albufeira, muitas vezes chamado de porta de entrada para o Algarve e a capital do turismo. A variedade de hotéis atrai visitantes de toda a Europa e de mais longe. Das 5 milhões de pessoas que vêm para o Algarve todos os anos, uma grande percentagem se hospeda aqui. O Algarve tem 3.000 horas de sol por ano, razão pela qual tornou-se não só um destino de férias popular, mas também um lugar para se comprar um imóvel. É também um paraíso para iates particulares e barcos a motor nas enormes marinas sendo construídas, como aqui em Quarteira. A área tornou-se popular como um lugar para se viver o ano inteiro, com belas praias, excelentes instalações desportivas, bons restaurantes e discotecas. Monte Gordo é o último resort antes da fronteira com a Espanha. E é difícil de acreditar olhando para este lugar tão moderno que já foi uma pequena vila de pescadores. Mas talvez fosse inevitável, já que tem um dos mais belos trechos de praia do litoral do Algarve. Monte Gordo fica a poucos quilômetros da fronteira. Por quase 50 quilômetros, Portugal e Espanha são divididos pelo rio Guadiana. E no extremo sul, os países estão ligados por esta ponte estaiada concluída em 1991. Levou 4 anos para ser construída. A maior parte da ponte situa-se em Portugal, com a Torre Leste em uma ilha artificial no território espanhol. A construção começou com as 2 torres, e assim que foram concluídas, as pistas foram inseridas por ambos os lados e penduradas em cabos conforme eram montadas. A pista, que tem 4 faixas de tráfego, é feita de betão pré-esforçado e fica 20 metros acima do rio, permitindo que navios de maior porte passem por baixo. Uma ótima maneira de ver a ponte é de barcos turísticos, que levam passageiros num cruzeiro de um dia pelo rio Guadiana, de Vila Real de Santo Antônio, que fica próximo ao Foz, na ponta sudeste de Portugal. O rio Guadiana tem 829 quilômetros de comprimento, fazendo dele o 4º maior da Península Ibérica. 578 quilômetros estão na Espanha, 140 em Portugal e 100 é compartilhado como a fronteira do sul. É navegável por cerca de 120 quilômetros até a barragem Alquever. Mais acima do rio, finalmente chegamos à última parada desta jornada, a antiga cidade fronteiriça de Mértola. No topo de uma colina com vista para o rio Guadiana, foi alguns milhares de anos atrás um importante destacamento para venezianos e cartagineses. Mértola se desenvolveu como um porto comercial do transporte de mercadorias e metais preciosos do rio. O imperador romano Augusto elevou o status da cidade a município, resultando na construção dos muros que foram fortificados séculos depois pelos mouros.
Durante a reconquista do rei Afonso, a cidade desempenhou um papel fundamental como a sede de uma das principais forças militares cristãs de Portugal, os Cavaleiros da Ordem de Santiago. Mértola mantém muitos resquícios desta fusão de culturas, incluindo o castelo que foi iniciado pelos muçulmanos e finalizado pelos cristãos no início do século XIV. Após a descoberta de cobre na região, a cidade prosperou até 1965, quando a mina foi completamente esgotada. Mas após um período de estagnação econômica, uma série de pesquisas arqueológicas descobriram tesouros históricos que transformaram a cidade decadente num importante local de turismo. É um lugar histórico para terminar esta viagem.